Morreu hoje aos 96 anos o economista, ex-ministro da Fazenda, ex-deputado, uma referência no país, Antônio Delfim Neto. Delfim estava internado há uma semana no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Delfim Neto nasceu no Cambuci, em São Paulo, em 1928. Neto de imigrantes italianos, se formou em economia na USP. Em 1958, tornou-se catedrático da USP, onde permaneceu como professor aposentado. Aos 38 anos, foi o mais jovem ministro da Fazenda a ocupar o cargo. Comandou a pasta em 2 governos da ditadura militar, Costa e Silva e Médici. Ele implementou medidas que desencadearam o milagre econômico. No período, a facilidade de empréstimos impulsionou o consumo e a produção de bens duráveis em território nacional, especialmente eletrodomésticos e automóveis. As medidas fizeram a economia brasileira crescer cerca de 11% ao ano, mas o período também ficou marcado pelo aumento da concentração de renda no Brasil. Delfim Neto é o autor da frase que diz que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo, defendendo que primeiro era necessário impulsionar o PIB para depois dividir a riqueza entre a população. Essa última etapa não aconteceu. Delfim Neto foi um dos ministros que assinaram o AI-5, o mais duro ato da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos e instituiu a censura à imprensa. Na gestão de Ernesto Geisel, deixou o cargo para ser embaixador do Brasil na França. Após o período militar, se tornou deputado federal por São Paulo, cargo que exerceu por 5 mandatos. Na minha opinião, Delfim Neto foi o mais importante, mais influente economista do Brasil. Ele encantava plateias com o conhecimento que ele tinha da situação do Brasil, o bom humor que ele tratava os problemas. A condição de ex-ministro da ditadura militar não o impediu de se aproximar da esquerda e de se tornar conselheiro econômico de Lula no primeiro mandato. Em nota divulgada pelo Planalto, o presidente lembrou de ter sido crítico de Delfim ao longo de 30 anos, antes de se aproximar do economista, que se tornou um aliado. E afirmou que o país perdeu uma referência no debate econômico. Outros políticos e instituições lamentaram a morte do ex-ministro e destacaram a trajetória do economista. O Ministério da Fazenda declarou que Delfim foi um referencial em diferentes fases da história do país e fomentou debates essenciais sobre a condução da política econômica brasileira. O Ministério do Planejamento e Orçamento afirmou que o ex-ministro influenciou fortemente a condução da economia e o debate macroeconômico do país nas últimas décadas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade aos familiares do ex-ministro, que, segundo o senador, foi profundo conhecedor das ciências econômicas. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que Delfim foi deputado constituinte e exerceu o mandato por 20 anos. Em nome do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso declarou que Delfim Neto prestou serviços ao Brasil em diferentes momentos históricos e que, após a redemocratização, atuou em projetos de inclusão social que levaram ao desenvolvimento econômico do país. O ex-ministro deixa filha e neto. O velório foi restrito à família. Nossa solidariedade à família e aos amigos de Delfim Neto.